boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. O brasileiro está cada vez mais endividado com o cartão de crédito. A fatura da modalidade mais utilizada pelas pessoas mais do que dobrou nos últimos 2 anos e já chegou aos 77 bilhões de reais. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 78% dos brasileiros estão endividados. Uma situação que faz parte do cotidiano. Mas surge um sinal de alerta quando não é possível pagar as contas em dia. E este é o maior perigo do cartão de crédito. Quando não é possível acertar tudo, sobram aqueles resíduos que caem no rotativo, com taxas que podem chegar a 450% ao ano. É o que está acontecendo com 5 de cada 10 famílias brasileiras. Quem está de fora tenta fugir do maior vilão das finanças familiares. Geralmente, quando tem juros, eu evito comprar, ou eu peço desconto e pago à vista. Aí eu acho que assim compensa, porque eu não concordo, eu acho injusto pagar juros de cartão, então eu fujo disso. Fui arrumar o carro quase agora, poderia ter pegado o cartão de crédito. Para fugir dos juros, eu juntei um dinheirinho, sabia que ia ter que arrumar o carro, fui lá e paguei à vista. Além de ter um desconto, porque eu estou pagando à vista, é uma forma que eu arrumo aí, de escapar dos juros do cartão de crédito. No Brasil, cerca de 75% das compras são feitas no parcelamento sem juros do cartão. Já nos Estados Unidos, Europa e mesmo outros países da América Latina trabalham de forma inversa. 60% da movimentação ocorre com juros. Estudos da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, mostram que a inadimplência nas compras a prazo é 2 vezes maior do que nas compras à vista. Entre o público de baixa renda, o endividamento é 3 vezes superior. Com isso, as famílias brasileiras perdem poder de compra, têm seu nome negativado na praça, impactam negativamente o varejo e enfraquecem a economia. E enquanto o governo estuda uma solução para o tema, passou a tramitar na Câmara dos Deputados um projeto de lei prevendo que o Conselho Monetário Nacional estabeleça limites para as taxas de juros do rotativo. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, chegou a dizer que o cartão de crédito rotativo poderia ser extinto, mas voltou atrás. A ideia que ganha maior consistência é a do consumidor inadimplente quitar o débito de forma parcelada, com juro de 9% ao mês. O chefe do BC também falou da possibilidade de limitar o parcelamento sem juros, declaração que repercutiu mal no mercado. O economista da Associação Comercial de São Paulo, Ulisses Ruiz de Gamboa, comenta a iniciativa do BC. Também se fala em até limitar o parcelamento sem juros no cartão. Essas limitações terão um efeito negativo para o comércio, que já vem num ritmo desacelerado, e junto o consumo das famílias, junto com o agronegócio, estão mantendo o crescimento da economia. Então a perspectiva é bastante desfavorável dessas novas regras, mas a gente tem que acompanhar para ver quais vão ser realmente as novas formas de pagamento do cartão de crédito. De acordo com o mercado, mesmo com juros bem abaixo do rotativo, isso não significa que financiar a fatura ficaria fácil. Se fala em parcelamento com 9% de juros ao mês. Então, um parcelamento em 6 vezes, com essa taxa de juros tão alta, vai significar uma prestação muito salgada para o consumidor. Então, eu acho que isso não resolve o problema. Na verdade, a limitação das formas de pagamento do cartão de crédito não é uma solução ao problema da inadimplência do cartão de crédito. A inadimplência do cartão de crédito se deve à taxa de juros, que é muito elevada. Em meio à indefinição sobre as novas regras, os lojistas tentam facilitar as condições de pagamento no cartão de crédito para não afastar os clientes. A gente divide em 10 vezes sem juros, mas fica bastante pesado na hora do proprietário receber o dinheiro. Tem que vender mais para poder diminuir esse custo. É a única forma, porque é a gente que tem que assumir, porque se você for parcelar
para o cliente não quer. A gente parcela 4, 5 vezes sem juros. Além disso, a gente consegue colocar a taxa, mas ainda segura um pouquinho para o cliente conseguir fazer. Porque hoje em dia todo mundo compra tudo parcelado, 10, 12. E sempre briga com os representantes de maquininha para conseguir uma taxa menor, porque sempre aumenta e nunca baixa. Só que o cliente sempre quer pagar mais vezes parcelado. Então a gente sempre briga, todo mês a gente olha lá, fala para baixar e tudo mais. Pelo menos 4 projetos de lei estão em andamento na Câmara dos Deputados com o objetivo de acabar com a circulação de dinheiro em espécie no Brasil. As propostas sugerem o uso exclusivo dos meios eletrônicos para todas as transações financeiras. Nas ruas já é difícil encontrar alguém que carregue notas. Vixe, dinheiro é difícil hoje em dia, né? É complicado, eu não ando com dinheiro geralmente não. Nos comércios, os cartões são protagonistas. São raros os pagamentos feitos com cédulas. E quando acontecem... Quando paga dinheiro não tem troco nenhum. Falta dinheiro, falta moeda, falta troco, falta tudo. Parece que as notas estão mesmo saindo de circulação. Desde 2020, a impressão de cédulas caiu 38%. Muito provavelmente, segundo especialistas, pelo aumento do uso de meios digitais de pagamento, como o Pix e os cartões. E há projetos de lei que visam não só reduzir o dinheiro em espécie, mas extingui-lo. O primeiro projeto de lei de 2016 sugere o fim da utilização, circulação, emissão e uso de moedas em espécie física de qualquer natureza e estabelece que toda e qualquer transação financeira seja realizada pelos sistemas virtuais. Em 2020, foram 2 as propostas sugerindo o fim da emissão e circulação de notas, depois de certo prazo, a partir da vigência da lei. E o último projeto, apresentado em 2021, está prestes a ser analisado pela Comissão de Defesa do Consumidor. Do ponto de vista de impacto na economia, as transações elas vão se tornar mais ágeis. E aí entra aquela famosa teoria da velocidade de circulação da moeda, né? O papel virtual ele é muito mais ágil, muito mais seguro, né? Você, para ter papel manual, você tem que ter transporte de numerário, você tem que ter cofre, você tem que ter autoatendimento, vamos dizer, ou seja, a questão de segurança também, né? Então você tem assalto, essas coisas todas. Já o virtual, ele é um pouco assim, eu diria, imune a essa questão da segurança, embora não seja imune aos crimes cibernéticos, né? Mas, para o especialista, isso não será empecilho para a digitalização monetária. Ele reforça que o país já tem tecnologia suficiente para abolir o dinheiro em espécie. Hoje, 90% dos movimentos da economia são feitos com pessoas que têm acesso à tecnologia. Então, vai ficar o quê? Vai ficar uma parte menor que, aos poucos, vão ser tratadas de uma maneira, eu acho, uma maneira digna, né? O que precisa é respeitar essas pessoas. César Bergo lembra que com os programas do governo, como o Bolsa Família, por exemplo, milhões de pessoas que vivem em áreas mais remotas acabam entrando no sistema financeiro nacional para receber o benefício. E a tendência é que as pessoas vão ficando de uma maneira integradas nesse sistema. Ainda mais com a criação do Drex, a primeira moeda digital do país, que funcionará como uma versão virtual do real, na mesma cotação, com expectativa de lançamento pelo Banco Central no fim do ano que vem, visando, entre outras coisas, reduzir significativamente o valor gasto com a impressão de cédulas. Para você, se o dinheiro não existisse mais, faria falta? Não, eu nem vejo mais a cor do dinheiro. Na verdade é essa. Se for extinto, tá tudo certo. Ok, tem o Pix, tem o cartão. Seguradores do INSS que ganharam ações na Justiça contra o órgão previdenciário vão começar a receber os atrasados. A nossa repórter Maria Clara Leite mostra quem tem direito. O montante liberado pelo Conselho da Justiça Federal será destinado aos beneficiários do INSS com ganho de causa em ações judiciais para a concessão ou revisão de benefícios
previdenciários, entre eles aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros. Mas só tem direito a receber pela RPV, que é a requisição de pequeno valor, quem tem atrasados de no máximo 60 salários mínimos, ou R$ 78 mil. E caberá aos tribunais regionais federais a definição dos limites para o pagamento das requisições. Por isso, para saber se o nome do solicitante consta na lista de pagamentos, é preciso consultar o site dos TRFs responsáveis pela ação. E aí, na consulta, é preciso informar o número do processo, o nome do advogado e o número da RPV, além de outros dados que variam entre os tribunais regionais. Ao todo, serão pagos pouco mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais a 104 mil beneficiários do INSS que tiveram processos autuados no mês passado. A Agência Nacional de Energia Elétrica propôs uma redução no valor das bandeiras tarifárias. As bandeiras amarela e vermelha são acionadas quando o custo de geração de energia fica mais caro. Isso acontece, por exemplo, quando os reservatórios das hidroelétricas estão em nível baixo. Aí é preciso acionar as usinas térmicas. A ANEEL propôs um corte de 37% para a bandeira amarela e 31% para a bandeira vermelha patamar 1. Essa proposta agora vai ser submetida a uma consulta pública que vai até o início de outubro. Desde abril do ano passado, a bandeira tarifária está verde, ou seja, sem custo adicional. E olha só, a arrecadação de impostos no Brasil superou os 200 bilhões de reais em julho. O resultado é o segundo maior da série histórica. Depois de fechar o primeiro semestre com o melhor desempenho em 28 anos, a arrecadação de impostos e contribuições federais no Brasil totalizou 201 bilhões e 800 milhões em julho. Trata-se do segundo maior resultado para o mês da série histórica da Receita Federal, iniciada em 1995. O desempenho é 11,7% inferior ao mesmo mês do ano passado, período que marca o maior valor da série. E descontada a inflação medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o resultado corresponde a uma queda real de 4,2% no acumulado de janeiro a julho de 2023. A arrecadação soma 1 trilhão e 344 bilhões. O desempenho representa uma perda real abaixo da inflação de 0,39%. E mudando de assunto, olha só, a Praia do Flamengo tem algumas das melhores vistas do Rio de Janeiro. Mas era impossível entrar no mar por causa da poluição. Depois de muito investimento, a situação tem melhorado e as águas voltaram a ficar próprias para o banho. Uma praia que fica bem próxima do centro do Rio de Janeiro e é margeada pelo aterro do Flamengo faz a alegria dos banhistas após um longo período proibitivo. O Instituto Estadual do Ambiente divulgou em julho um levantamento que indica redução de 92% de poluição da Praia do Flamengo em 5 anos. Com o inverno que às vezes lembra o verão, areia branquinha e água bem clara, está feito o convite para aproveitar o sol e o mar na Baía de Guanabara. Estou aproveitando essa água e nadando todos os dias. A água realmente está muito boa agora. Está super limpa, né? Está bonita, está cristalina para ver todo o trabalho que foi feito. Muito feliz. Tem mais de um mês que a água está muito própria, ficou parecendo o Caribe aqui, né? Aí tanto é que é o apelido de Caribrejo, que é o Caribe no brejo, que antigamente o apelido era brejo pela sujeira da água, por tudinho. Ela está imprópria sempre, mas ficou excelente. Agora mudou completamente. As pessoas, inclusive, que vêm, porque as pessoas vêm com os filhos, vêm com tudo. Com uma maré tão boa para os banhistas e para quem tira proveito da praia, o momento é de torcer para que os ventos não mudem e a Praia do Flamengo siga como mais uma opção de lazer da cidade maravilhosa. Veja a seguir
População em situação de rua no Brasil supera 281 mil pessoas. E ainda, um espaço em São Paulo reúne fãs de carros, motos e até bicicletas, além de muita diversão. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta com mais informações. Olha só, a população de rua superou 281 mil pessoas no Brasil em 2022. Isso representa um aumento de 38% desde 2019, após a pandemia de Covid. O estudo do IPEA alerta que o aumento do número de pessoas nas ruas é muito maior em proporção da população em geral. No período de 10 anos, de 2012 a 2022, o crescimento desse segmento mais vulnerável foi de 211%. Essa pesquisa do IPEA serviu de base para a decisão liminar de julho do ministro do Superior Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, que proibiu o poder público de retirar à força moradores de rua e seus objetos dos locais que ocupam nas cidades. O plenário do STF formou maioria para manter as medidas determinadas pelo magistrado. Outra determinação é proibir a chamada arquitetura hostil, constituída por estruturas que dificultam a presença de pessoas nos espaços urbanos, como pedras sob viadutos e cilindros de metal em bancos públicos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o aumento populacional brasileiro foi de 11% entre 2011 e 2021. A região sudeste concentra pouco mais da metade da população em situação de rua do país. São 151 mil pessoas. Na sequência estão Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. A pesquisa também destaca que a região norte tem a menor população de rua do país. Mas este número mais do que dobrou entre 2019 e 2022, saindo de 8 mil para mais de 18 mil pessoas. O Ministério da Educação recebeu pedidos de secretarias estaduais para adiar o novo ensino médio para 2025. O governo havia apresentado uma nova proposta, mas os conselhos estaduais de educação pediram mais mudanças. O Conselho Nacional dos Secretários de Educação, o Conselho Nacional de Educação e os conselhos estaduais levaram um posicionamento único e com várias propostas diferentes dos pontos que o governo sugeriu para o novo ensino médio. Na proposta do MEC, apresentada no início do mês, a carga horária das matérias obrigatórias aumentaria de 1.800 para 2.400 horas-aula. Para o CONSED, CNE e Conselhos Estaduais de Educação, é preciso um meio termo, de 2.100 horas-aula. O restante ficaria para a parte diversificada do currículo. Outro ponto que destacaram é a limitação de itinerários formativos a partir da grade que o estudante pode escolher. As entidades querem que os estados tenham autonomia e não uma regra geral. Os conselhos também querem, ao contrário do governo, que seja permitida a educação à distância no ensino médio e que as mudanças passem a valer a partir de 2025. Mais de 80% dos estudantes de ensino médio são da rede estadual. Os secretários dos estados acham que foram pouco ouvidos até agora e, na visão deles, as mudanças devem ser menos impactantes do que sugeriu o governo. Técnicos do Ministério e das entidades irão se reunir novamente na segunda-feira para analisar a proposta ponto a ponto. Desde o mês de abril, o calendário da reforma do ensino médio está suspenso pelo MEC. E falando agora sobre saúde, olha só que alarmante. Os casos de demência no mundo podem triplicar até 2050. O alerta foi feito pela Organização Mundial da Saúde. Maurício Kubrusli, repórter reconhecido por suas grandes reportagens, agora enfrenta a doença que afeta, entre outras coisas, a comunicação. O anúncio foi feito durante uma reportagem exibida na emissora onde ele trabalhou por cerca de 3 décadas de sua vida. Afastado da TV já há alguns anos,
O jornalista mudou-se para a Bahia após ser diagnosticado com demência frontotemporal, o mesmo diagnóstico recebido pelo ator Bruce Willis no começo de 2023. A doença é mais comum do que se imagina e cresce a cada ano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2050, o número de pacientes com as mais diversas demências vai triplicar, passando de 50 milhões para 152 milhões. E esse tipo, enfrentado pelos famosos, é a segunda causa mais comum de demência degenerativa em pacientes pré-senis, com menos de 65 anos de idade, atrás apenas do Alzheimer. A demência frontotemporal é caracterizada pelo encolhimento das regiões temporais e frontal do cérebro, como indica o nome. E os primeiros sintomas costumam ser bastante sutis e até confundidos, como explica o Dr. Rafael Espera, neurologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. A maioria desses pacientes eles são encaminhados inicialmente para o psiquiatra, acreditando que seja um quadro, às vezes, de transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão grave. E não são, né? Normalmente, a gente está falando de uma doença degenerativa, uma doença neurológica. Quando a atrofia é iniciada no lobo frontal, podem surgir problemas com planejamento, organização, raciocínio e resolução de problemas, além de comportamento agressivo, perda de controle social, simpatia e até de interesse. Já quando a doença começa nos lobos temporais, os sintomas variam conforme a lateralidade. Às vezes, quando o predomínio é do lado esquerdo, a pessoa pode começar com um distúrbio de linguagem, o qual ela não consegue falar de forma fluente. Né? Então, pode começar a ter erros gramaticais, não utilizar corretamente os conectivos nas frases, troca de sílabas, dificuldade em nomear, né, objetos. Então, isso é bastante comum. E a atrofia do lado direito pode incluir compulsão, colecionismo e até a dificuldade de lembrar nomes e reconhecer pessoas. Depois, em geral, ela evolui, né, com anos, os dois lados, e começa a cometer também a porção posterior do cérebro. Para evitar a doença, as orientações são as básicas para manter a saúde como um todo. Evitar o tabagismo, consumo de álcool e comorbidades como diabetes e pressão alta, manter bons hábitos de alimentação, sono e atividade física, além, é claro, de cuidar muito bem da mente. Quanto mais a pessoa estuda ao longo da vida, mais ela está protegida a desenvolver uma demência. Então, a pessoa, por exemplo, que é analfabeta, infelizmente, ela vai ter um risco maior de desenvolver demência a longo prazo, porque a gente sabe, quanto mais você tem uma atividade intelectual e social ao longo da vida, mais, vamos dizer assim, mais resiliente está o seu cérebro, mais resistente a uma agressão. Cuidar bem da saúde e manter-se ativo depois da descoberta da doença também é essencial para retardar a evolução dos sintomas em longo prazo, já que ainda não há nenhum tratamento específico para a demência frontotemporal. Existem tratamentos que eles ajudam a controlar os sintomas, né? Então, às vezes, isso também pode ajudar um pouquinho na sobrevida, né? Se a pessoa, por exemplo, começa a ter um comportamento de risco, né? Começa a dirigir muito rápido, né? Começa a fazer algo que leve a perigo de vida. Se você trata esse tipo de sintoma, você pode, né, aumentar a sobrevida da pessoa. Mas falar assim de tratamento medicamentoso que cure ou estabilize a doença, infelizmente, atualmente, a gente não tem nada disponível. Tá, infelizmente. Mas a luta continua. O neurologista lembra que existe um grande esforço da comunidade científica e indústria farmacêutica para novas descobertas em torno da doença. Muito dinheiro tem sido empregado, vou repetir, não só no tratamento medicamentoso, claro, é um alvo que a gente tem, mas também em estudos de prevenção. Tá? Então, acredito eu que nos próximos anos que a gente terá novidades, tá, em ambos os aspectos, né, para poder cuidar melhor dessas pessoas nos próximos anos. O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a regra que impede juízes de julgarem casos de escritórios de advocacia que tenham parentes dos magistrados.
Ao votar pela derrubada do inciso do Código de Processo Penal, o ministro Gilmar Mendes disse que, para seguir a previsão apontada no Código de Processo Civil, seria necessário o juiz verificar se todas as partes de um processo já foram clientes de um escritório de um parente. Acompanharam esse entendimento os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Foram vencidos o relator Edson Fachin, além de Luiz Roberto Barroso, a presidente do STF, Rosa Weber, e Carmen Lúcia, que julgavam improcedente o pedido. O advogado e professor de Direito Público, Frederico Afonso, comenta a votação do plenário virtual da Suprema Corte Brasileira. E liberou-se, então, que os juízes possam julgar casos aí que tenham parentes, né, ao arrepio, então, contrário ao inciso 8 do artigo 144 do Código de Processo Civil. Mesmo com a decisão do STF, juízes continuam impedidos de julgar processos de escritórios que tenham em seus quadros cônjuge ou parente. Mas eles podem julgar ações desses escritórios que estejam representados na ação por outras bancas de advogados. Afonso aponta os possíveis impactos do julgamento do Supremo. Então você tem vários casos concretos que você vai acabar limitando de fato o exercício da profissão do advogado. Em cidades menores, o advogado pode ficar limitado no exercício da sua profissão. Um juiz pode se declarar impedido pelo escritório da esposa, passando por um outro colega ali da mesma turma, né? Mas como isso ficaria, por exemplo, já no STJ, que são 33 ministros, como isso fica num tribunal de justiça, é muito comum você ter ali um desembargador e um ministro que, após a sua aposentadoria, em que pese ele entrar ali numa necessidade de quarentena, ele tem o seu sobrenome num escritório. No STF, a regra examinada tem relação com itens que podem ser julgados por Zanin, que era sócio da esposa, a advogada Valesca Teixeira Zanin Martins, e outros ministros que têm esposas e filhos na advocacia, casos de Mendes, Toffoli, Moraes, Fux, Barroso e Fachin. Em nota, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, disse que a legislação atual é inexequível e deixa os magistrados dependentes de informações de terceiros. A ação julgada pelo STF em plenário virtual foi proposta pela AMB em 2018 e pede a inconstitucionalidade da regra prevista no Código de Processo Civil para o exercício da magistratura. Até o fechamento desta reportagem, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, não havia se posicionado oficialmente sobre a decisão do Supremo. A Procuradoria-Geral da República, PGR, defendeu a constitucionalidade do dispositivo do Código, assim como a Advocacia Geral da União, AGU, que destacou a contribuição da regra para a proteção da imparcialidade do magistrado. O impedimento surgiu em 2015 para evitar qualquer ação tendenciosa dos juízes. Frederico Afonso demonstra preocupação com o teor da resolução do STF. O judiciário ele tem que se preocupar pelo cumprimento da lei. Eu não consigo ver, nesse recorte menor, uma grande mudança significativa. Eu acredito que essas questões devam chamar mais atenção nos grandes escritórios de Brasília. Não acredito que seja uma decisão mais popular ou uma decisão aí que vai melhorar a imagem tão desgastada já do Poder Judiciário brasileiro. Jogadores profissionais de futebol de mesa, mais conhecido como futebol de botão, filiados à Federação Gaúcha da modalidade, participaram em Dourados de ação de projeto social do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Valorizar a educação pública e fomentar a cidadania e dignidade. A sociedade beneficiada, avançamos como país. Esse é o lema de uma parceria do Ministério Público de Mato Grosso do Sul por meio do promotor de justiça João Linhares com a UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, através do projeto intitulado Educação Digna, Inclusiva e Feliz. Cada dia que passa, o projeto cresce de maneira consolidada, sólida, recebendo o apoio da sociedade e retribuindo. Já chegamos a aproximadamente 22 escolas públicas
do estado de Mato Grosso do Sul e do município de Dourados, abrangendo os diversos bairros da cidade, os distritos, a zona rural e as aldeias indígenas. Em todas as escolas atendidas pelo projeto, é a própria comunidade e diretores que escolhem como o dinheiro deve ser aplicado de acordo com as suas necessidades. Nós temos uma face para o projeto, que são as mesas de ping-pong, os materiais esportivos, mas cada escola tem uma realidade. Umas optam por materiais de informática, outros por ar-condicionado, projetores multimídia, algumas talheres, produtos de limpeza, pintura, revitalização de espaços verdes, enfim, é uma gama imensa de benfeitorias feitas e o intuito é gerar cada vez mais um espaço harmônico de contentamento, uma escola que gere brilho nos olhos das crianças, dos jovens, dos professores, da comunidade e que seja acolhedora. Na Universidade Federal da Grande Dourados, foi inaugurado oficialmente o esporte futebol de mesa, com a apresentação de 2 botonistas profissionais de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vinculados à Federação Gaúcha de Futebol de Mesa. Como todo esporte, requer treino, dedicação. Mas é um esporte muito fácil de jogar, as regras são fáceis de aprender, e vai de cada um, do desenvolvimento de cada um, do interesse de cada um. E às vezes participando de campeonatos, assim a gente vai ganhando mais experiência. Em Mato Grosso do Sul, o esporte vem se destacando, inclusive com competições de alto nível. Aqui no Mato Grosso do Sul é muito difundido a modalidade de 12 toques, que é a bolinha, depois a gente vai fazer uma demonstração. E o dadinho, que é uma regra 9x3, São modalidades que a gente acaba percorrendo o Brasil todo, Existe o campeonato estadual aqui no Mato Grosso do Sul e os campeonatos nacionais também. Você sabia? O futebol de botões foi inventado em 1930 por um brasileiro, Geraldo Cardoso. Inicialmente, ele jogava com botões de madeira. Em seguida, passou a utilizar os plásticos. Desenvolveu o jogo como se fosse uma importante brincadeira para divertir a criançada. Não imaginava que ali estaria surgindo uma importante modalidade esportiva, que foi difundida e praticada em diversos países. Hoje, as regras e materiais da experiência brasileira atravessam as fronteiras e ganham adeptos em todo o mundo. E antes de encerrar, olha só que bacana. Quem mora em São Paulo tem a oportunidade de conhecer raridades do mundo da velocidade. Um espaço na zona leste da capital expõe veículos tanto de 2 quanto de 4 rodas. Essa é uma dica para quem busca um programa para toda a família, com segurança e aqui na capital paulista. Vamos conhecer um espaço que une a paixão por carros, motos e velocidade, a diversão, entretenimento e gastronomia para todas as idades. E quem vai apresentar o espaço aqui pra gente é o administrador do Garagem 55, o Amauri Batista. Tudo bem, Amauri? Como vai? Tudo bem? Prazer estar no nosso espaço, viu? E agora ele vai apresentar pra gente os detalhes, as atrações desse primeiro espaço aqui do Garagem 55. Perfeito. Esse local coberto, nós costumamos fazer um encontro com os carros antigos. Recebemos aqui o pessoal do Antigo Mobilismo. Então existem vários clubes em São Paulo que são colecionadores de carros e eles vêm para cá para passar um dia agradável. Nós detectamos essa dificuldade do mercado de espaço desse jeito. Normalmente o pessoal fazia em praça pública, em lugar aberto, sem infraestrutura nenhuma. Aqui não. Aqui nós temos toda a infraestrutura de banheiro, gastronomia, lazer. O pessoal vem para cá com a família e passa um dia agradável aqui. O local oferece diversas opções para garantir aquela foto para postar nas redes sociais. No nosso espaço, o público que vem para cá, ele interage com os carros, tá? Todas essas motos que estão aqui, o pessoal pode sentar, tirar foto, tá? A mesma coisa com os veículos que estão do lado de cá. Esses veículos abertos, eles também são permitidos fazer selfie. Então a família pode entrar, tirar fotos, interagir com os carros.
Uma das áreas mais interessantes de exposição é o Museu das Bicicletas. Amaury, como é que surgiu essa ideia de unir aos carros e motos também as bicicletas? Sim, então, como o nosso espaço ele é bem democrático, a gente fala de moto, são apaixonados por moto, por carros, por que não as bikes, né? Afinal de contas, hoje cada vez mais tem o pessoal pedalando, né? Então nós acabamos buscando essa paixão também, adquirindo algumas exemplares assim bem diferentes e trazendo para o nosso museu. Enquanto os pais se divertem com jogos eletrônicos, a criançada faz a festa no pula-pula e outros brinquedos. O nosso espaço de lazer ele é bem completo, né? Desde as máquinas retrô de fliperama, que isso atrai bastante o pessoal de meia idade, né? Como toda a área de games. Inclusive nós temos jumper no local, o jumper que é um sistema de cama elástica, né? Nosso boliche é bem completo, 8 pistas, tamanho oficial. Nós temos um dos maiores brinquedão de São Paulo, completo, com sinuoso, cama elástica, enfim. Aqui a família vai ter entretenimento para todas as idades. E depois desse passeio, com certeza bate aquela fome, não é verdade? A Amaury vai falar sobre as opções de gastronomia aqui no espaço. Perfeito, nós temos um restaurante com sistema à la carte e também com sistema de churrasco fogo de chão. É uma churrasqueira no chão onde a gente faz a carne diretamente, a costela, o cupim, né? A gente também tem uma parte de lanches e a gente faz um hambúrguer grelhado. Fica sensacional. Amaury, muito obrigado por ter nos recebido aqui no Garagem 55 Moca. Aproveita e faça um convite. Quem gostou, quem assistiu a reportagem e quer de repente trazer a família aqui para conhecer. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar participando da reportagem e convidar você para vir para cá nos conhecer. Abrimos o espaço ao público de quinta a domingo, quinta e sexta, das 18 às 23h30, sábado, do meio-dia às 23h30 e domingo, das 10 às 18. Vem para cá, vem conhecer. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e um ótimo domingo para você. Até mais!